Salve, salve, galera da mocidade, mocidíssimos e mocidíssimas, começando mais um MP3, o podcast da mocidade. Este que vos fala se chama Vinícius Seja. Aqui do meu lado nós temos o diretor, um dos presbiterianos mais tops da mocidade, ele, Tito Jansen. Salve, Tito. Salve, Vini, salve, pessoal. Vamos pra mais um MP3. Bora, mas hoje vai ser louco, hein? Hoje, mano, hoje o negócio vai ser louco. Já vi um monte de pergunta na minha cabeça, já tô viajando aqui. Mas vamos introduzir primeiro o restante das pessoas neste recinto. Aqui, à minha diagonal direita, nós temos a convidada da mocidade de hoje, que é a Radassa. Oi, Radassa, prazer em receber você aqui, viu? Obrigada, oi, gente. Boa, vamos que vamos. Maravilha. Só lembrando, reforçando, você que é da mocidade e quer participar de um episódio conosco, só entrar em contato com a gente através do Instagram, pode entrar em contato comigo, pode também entrar em contato com a Thalita Guimarães, nossa produtora, e vai ser um prazer, uma honra receber você aqui no MP3, tá bom? E por último, mas sem sombra de dúvidas, não menos importante, o convidado especial de hoje, Kaique Fernandes. Kaique, uma honra receber você aqui, viu, cara? Seja muito bem-vindo. Que isso, eu que agradeço, privilégio, espero contribuir nesse assunto light de ser discutido, que é arte, mas espero ajudar. Cara, acho que a gente já podia começar nessa já, inclusive, né? A gente podia já saber de um artista. O que que é arte, Kaique? Conta pra gente, então, pra galera. O que que você considera como arte aí? Como que funciona isso? O que é arte? Vamos lá. Quando a gente tá falando de arte, assim como várias outras coisas, tem uma série de definições possíveis, né? Tipo, dependendo do autor ou da referência que a gente usa. Eu gosto muito de uma definição, que é de um autor cristão, o Hans Huckmacher, que ele vai falar que arte é produção de beleza segundo certas técnicas submetidas a uma ideia geral e expressa pelo espírito do artista. Nossa, Que peraí. isso... vamos... Vai pro partes, é que eu já Vamos pro perdi. partes, vamos Vocês pro estão? Eu partes. perdi. Vamos por partes. Vou começar do fim pro começo. O nome do cara já é Hans Huckmacher. Vambora, vai lá. Primeiro é entender que a arte, ela expressa o espírito do artista. O que é isso? Todo artista, toda pessoa, todo ser humano que faz algo, ele inclui naquilo que ele faz, no caso daqui a arte, no caso das suas produções artísticas, a sua visão de mundo, aquilo que ele crê, suas crenças últimas, aquilo vai ser expresso na sua produção artística, seja uma música, seja um grafite, seja uma pintura, seja uma dança, qualquer coisa que seja. E ele vai falar então pra gente que essa produção de beleza, segundo algumas técnicas, é expresso por essa visão do artista e submetida a uma ideia geral, que é a ideia que esse artista quer colocar, né? A ideia que ele quer expressar, que ele quer transmitir para as pessoas. Isso segundo algumas técnicas, então significa que a arte não é qualquer coisa e nem de qualquer jeito, né? Embora algumas pessoas achem que é, tipo, joguei tinta aqui na parede é arte. Não. Tem técnica, tem metodologia, tem processo, tem estudo, tem prática. Não é bagunça, assim. E ele vai falar, então, que tudo isso é uma produção de beleza. E aqui é importante também tentar explicar um pouco, porque quando a gente fala beleza, pode ser que na nossa cabeça já venha, sei lá, uma arte renascentista, europeia, o Jesus loirinho. Vanguarda, né? Tipo, uma coisa bem assim. E ele vai falar que ele entende que uma obra é harmonicamente bela quando ela consegue unificar 5, ele vai chamar de universais, assim. Olha. Que é verdade, amor, justiça, realidade e vida. O que isso quer dizer na prática? Que uma obra ela é harmonicamente bela quando ela expressa verdade, ou seja, quando ela tem uma visão verdadeira da realidade, e nós cristãos entendemos que Deus revelou pra gente o que é a verdade sobre a realidade. Então ela expressa verdade, ela expressa amor. O que isso significa na prática? Que ela traz dignidade para o ser humano, que ela não degrada o ser humano, que ela não diminui o ser humano, mas que ela eleva o ser humano. Então é uma expressão artística que traz elevação para o ser humano. Que tem justiça, embora esse termo pareça estranho para a arte, mas quando ele usa justiça, ele quer dizer de uma obra de arte que é equilibrada, que não tem excessos, que não tem falta, mas que ela contempla a justiça nesse sentido, que ela contempla a realidade, ou seja, é uma obra que ela pode ser apreendida, compreendida, que ela está relacionada, que faz sentido para o contexto dela. Eu acho isso aqui muito interessante, porque livra a gente assim desse estereótipo de a arte bela é a arte europeia do século tal, assim. Não, a arte ela tem que fazer sentido para o contexto que ela está sendo produzida, seja o contexto que for, e isso é expresso pela realidade. E por fim, vida, ou seja, a obra de arte, um trabalho artístico, ele tem que ser vivo, ele tem que ser comovente, ele tem tinta, ele tem textura, ele tem
materialidade para ser uma obra de arte, então ela tem que ser viva. Então ele vai falar que é isso, é essa produção de beleza segundo certas técnicas submetidas ao espírito, à ideia geral que o artista quer e expressa pelo seu espírito, compreendendo beleza como essa série de universais que são aplicados na arte, e não só uma ideia do tipo um estereótipo X de, entre aspas, belo, assim. Basicamente é isso tudo, assim. Mano do céu, velho. Gente, se você agora não sabe o que é arte, mano, não sei nem o que é você. Velho, melhor definição que eu vi de arte até hoje, assim, né? Nossa, sensacional, cara. Mas aí é legal porque, assim, da mesma forma que você define o que é arte, dá pra gente pensar também o que não é arte, né? Então, sei lá, você foi falando. Não sei se vocês vão se recordar disso daí, velho. Isso aí é tipo época de colégio, quando a gente tá estudando essas coisas, Semana da Arte Moderna de 22, sabe essas coisas? Eu lembrei de um caso do Champ, não sei se você vai lembrar disso daí, que foi o cara que ele colocou um mictório no meio de uma exposição, uma coisa assim, e escreveu assim, isso aqui não é um mictório. Acho que Uhum. foi isso, não foi o que ele fez? Então, eu vejo esse tipo de coisa e fico meio, né? Isso aí eu acho que não é arte, mas quem sou eu pra falar, né? Então, eu acho legal, inclusive, a gente entrar um pouco no que nesse lado, tá? De entender também o que a gente vê, até exemplos de hoje em dia, que eu peguei um exemplo bem antigo, né? Mas algo que a gente pode ver hoje em dia que foge um pouco desse parâmetro, tá? E uma coisa que eu acho legal da gente fazer, cara, que era óbvio, mano, quem me conhece sabe que eu ia perguntar isso. A gente diferenciar também, queria ouvir um pouco da tua opinião, do que vocês, de todos, na verdade, o que vocês acham, como que a gente faz para diferenciar uma arte sacra de uma arte secular? Como que a gente pode também pensar nesse sentido? O que vocês podem trazer aí? Vai lá. Quem quer começar aí dessa vez? Vai lá. Ouvindo um negócio interessante que a gente tá tamo indo bem pela música do Marcos Almeida, né? Falamos do Huckmacher e agora você trouxe isso lá do, né, do dadaísmo. Então, Mano, a gente E tá aí, em sem- volta de intelectual hoje. Eu tô me sentindo um, Mas- sei lá, um... mas é da hora, velho. O Marcos Almeida faz essa música pegando todo esse, digamos, nomes, tanto da arte, da filosofia, então vai fazer essas comparações e falar que tipo, a gente hoje tem, né, a gente tem muita coisa, a cidade dos homens, né, na sua cidade tá cheia de tinta, mas tem poucos que conseguem ver, né? Então a gente tá cercado de muita coisa, mas a gente às vezes não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue se atentar ao eterno, né, ao que realmente importa. Mas essa é uma pergunta interessante, essa aí, né, da arte sacra, da arte secular. Eu vou deixar essa. Não vou dar uma resposta, mas eu já vi dizer que acorde não tem um acorde que é de Deus, um acorde que é do diabo, né? Então, não sei. Eu já tive, confesso, uma fase que eu gostava de ouvir até o polêmico, funk gospel. Ô, Que a galera louco. pegava. Diretor da mocidade apoia o funk. Já pensou? Já vai ter corte aí, hein, galera? Vambora. Mas, tipo assim, eles pegavam um ritmo que tava muito atrelado, né, que é o ritmo do funk, só que eles colocavam letras evangelísticas. Eu sei que tem suas polêmicas. Até hoje não defenderia ele tão arduamente quanto antes eu pegar e falar, não, vocês que acham que tá errado, porque até uma amiga minha falou, não, porque são ritmos que eu tinha amigos que não eram crentes, eles tinham o ritmo do funk trazia uma série de lembranças pra ele, que quando aí ele ouvia esse funk gospel, ele voltava com uma série de coisas de antigamente que ele não queria ter de volta. E aí eu falei, pô, mas não é a minha situação, então não acho que eu esteja errado de ouvir. Mas é um ponto pra discutir aí. A gente agora tem uma definição elaborada aí também, né, da arte, mas... Tito soltou uma bucha aqui, depois falou, ó, essa bucha é com vocês agora, Se né? virem, né? Adi, conta um pouquinho aí, qual que é a tua opinião a respeito de... E, gente, vamos comer isso, eu tô me sentindo mó guloso aqui comendo sozinho. Deixa aqui, ó. A produção trouxe, agora vamos arregaçar. Vai lá, Adi. Eu penso, o que eu tava pensando e vai de encontro com o que o Tito falou. Na verdade, meio que da produção da arte, assim, até porque eu mais ou menos produzo. Mas eu, como cristã, eu consigo produzir uma arte que não é cristã, uma vez que eu sou cristã integralmente, a vida inteira, em tudo e todas as coisas. Então, pensando nisso, eu acho que a gente. Nossa, me perdi, eu tô nervosa. Fica tranquila, relaxa. Eu não quero mais falar. Corta, acaba o programa. Não, relaxa. Ai, não lembro o que eu tava falando. Tava dizendo que você, como cristã, né, você meio que produz e tudo mais e tal, e aí você tava desenvolvendo nessa linha da ideia.
Eu acho que é isso, assim, não tem como se eu acho que uma pessoa cristã, tudo que ela faz, seja escrevendo, seja pintando, não sei, ela faz com uma base cristã, por mais que ela não tenha estampado, sei lá, um versículo ali. Se ela é cristã, a cosmovisão, a vida inteira dela, toda a caminhada, a experiência que ela teve com Deus, levou ela, como ele disse, né, tipo, é o que fez com que ela se inspirasse pra produzir aquilo, então, de certa forma, aquilo ali também é cristã, por mais que não esteja estampado de uma maneira super direta, sei lá, referenciando a Bíblia. Ao mesmo tempo, então, tipo, não tem como uma pessoa cristã, não, pelo menos não deveria ter, né, tipo, ou ela está se enganando, algo de errado não está certo, produzir uma arte que não é cristã. Ok, bom, nessa linha, antes de passar para você, Kaique, eu queria até aproveitar para perguntar. O Kaique, inclusive, que veio diretamente de Goiânia para cá, certo? Então, realmente privilégio. E já nessa linha. Bom, vou mandar duas. Primeiro, você nasceu lá. Segundo, eu queria saber se você nasceu em berço cristão para eu entrar numa outra pergunta. Tá. Nasci em Goiânia, não foi no berço, sim, foi no berço cristão, mas não protestante, católico romano. Certo. Desde criança, você sempre teve essa vocação artística e tal? Sempre fez arte? Como que funciona um pouco isso daí? Cara, sim, eu sempre gostei muito de desenhar, assim, né? Uhum. Desenhar, sei lá, carro, tipo, Dragon Ball, saca? Tipo, se eu fosse na família protestante, provavelmente eu não desenharia Dragon Ball. Nossa, mas Dragon Mas- Ball é demais, velho. Só que o Z, né? O GT, enfim, né? Tá ligado. Mas, então, desde criança, assim, eu sempre gostei e meus pais sempre incentivaram, assim, mesmo eles não sendo tão adeptos à arte, assim, nesse sentido eles não, sei lá, nunca foram muito interessados, mas eles viram que eu tinha alguma vocação, assim, Uhum. e sempre incentivaram e tal. E aí isso foi caminhando, assim, até chegar, tipo, na minha graduação mesmo, que foi em design, né? Não é arte, é design, Certo, ok. tem diferenças. E hoje em dia a minha atuação como artista, assim, é muito voltada para arte urbana, assim. Deixei de desenhar carrinho, tô pintando muro. E isso, assim, fazendo também caligrafia, lettering e tudo mais, e indo pra arte urbana, assim. Boa. Porque o que eu queria. Por que que eu fiz essa pergunta, tá? Eu queria entender de você se você sempre teve esse discernimento, ou quando que esse discernimento entrou na tua cabeça de, putz, cara, ó, isso aqui que eu tô fazendo tá glorificando a Deus, isso aqui de fato é uma arte que pode ser considerada arte cristã. Como que você vê isso também no decorrer da sua vida, na sua trajetória? Como que você conseguiu desenvolver isso, né? Tá. Então, respondendo, vou começar da primeira pergunta, assim, sobre arte sacra e arte secular, tentando definir minimamente, assim, o que são essas coisas. Quando a gente está falando de uma arte sacra, a gente está falando de uma arte que é voltada para o culto, é uma arte, de certa forma, eclesiástica, assim. Então, a gente está falando de uma pintura sacra, uma pintura para o ambiente de culto, para o espaço de culto. Enquanto que uma arte secular, basicamente, seria uma arte feita por alguém que não professa a nossa fé. Só que aí o grande ponto, assim, o lance que a gente tem que entender é que uma arte sacra não necessariamente é uma arte cristã. Porque a gente pode chamar um ateu, por exemplo, um artista ateu, e falar, mano, pega esse texto bíblico e faz uma música com ele, ou faz uma pintura com ele, pra gente usar na nossa igreja, deixar no nosso espaço de culto, cantar essa música nas nossas reuniões públicas. Vai ser uma arte sacra, porque ela está cumprindo o seu propósito litúrgico, eclesiástico, mas não vai ser uma arte cristã, porque ela não foi feita por um cristão. E aí, como a Radassa tinha falado, não tem como um não cristão, alguém que não crê no Senhor Jesus Cristo, produzir uma arte cristã da mesma forma que é impossível um cristão, de fato, um cristão que teve seu coração regenerado, que tem um compromisso com Cristo, com Deus e sua palavra, produzir uma arte que não é cristã. Porque, como a gente falou lá na definição de arte, toda arte expressa o espírito do artista, expressa a visão de mundo daquele artista. Então, mesmo que um cristão ele faça algo que não está retratando uma cena bíblica, não tem um versículo bíblico nela, aquela arte vai ser cristã porque está sendo feito por um cristão, está sendo feito, aquela pessoa está expressando sua visão de mundo, sua visão da realidade, seu espírito naquilo que ela está produzindo. Então a gente tem que fazer essa diferenciação, assim, que a arte sacra não necessariamente é arte cristã, mas é uma arte simplesmente voltada para o culto, uma arte litúrgica. E aí, voltando para outra pergunta que você me fez mais diretamente, isso demorou assim para dar esse clique assim na minha vida assim. Até no começo
eu achava que uma arte, para mim, glorificar a Deus com o que eu tô fazendo, tinha que ser uma arte retratando cena bíblica, ou tinha que fazer alguma coisa e colocar lá um versículo bíblico para que aquela arte glorificasse a Deus. Senão eu tava, nossa, negando Deus, tô negando minha fé e tudo mais. E aí, com o tempo, só depois, lendo, buscando mais saber sobre isso, tentando até aprofundar teologicamente, que eu comecei a entender, assim, que não preciso retratar uma cena bíblica para minha arte ser cristã, assim, para minha arte glorificar a Deus, engrandecer o nome de Cristo, mas é fazer isso com a minha consciência de quem eu sou, da minha identidade em Cristo, da fé que eu professo, e expressar isso mesmo sem retratar alguma cena bíblica, alguma coisa nesse sentido. Eu posso fazer uma arte cristã e cheia de intencionalidade, grafitando um muro e grafitando não, sei lá, Salmo 23, assim, saca? Mas grafitando outra coisa, assim, outra mensagem, até um texto não bíblico, assim, tipo, que não está nas escrituras. E uma coisa, assim, só para fechar, um parênteses, assim, para a gente tentar ampliar um pouco o escopo da resposta, a gente está muito distante, assim, histórica e culturalmente, do público original das escrituras, né? Do povo hebreu, do povo que Deus juntou e fez um pacto com esse povo. E é muito louco que quando a gente vai olhar como que o hebreu enxergava a realidade, enxergava o mundo, o hebreu não tinha uma divisão entre coisas sagradas e coisas seculares. Tudo que o hebreu fazia, que o povo hebreu fazia, seja seu trabalho, sua relação familiar, seu culto a Deus, tudo isso ele entendia como sagrado, entendendo que ele está diante de Deus a todo momento. Então não tem um momento da vida dele que ele está fazendo uma coisa, entre aspas, secular, porque tudo que ele faz, ele está fazendo diante de Deus. Tudo que ele faz, ele está fazendo diante do Senhor da realidade. Então tudo para ele é sagrado. E a forma de pensar biblicamente é essa, né? Essa divisão que a gente tem entre sagrado e secular, ela não é uma divisão bíblica, é muito mais uma divisão, sei lá, desde os gregos, uma coisa meio humanista, assim, do que necessariamente uma visão bíblica da realidade. Então, se a gente entende isso, se a gente entende que Cristo é Senhor sobre todas as coisas, sobre toda a existência, sobre toda a realidade, que Deus é o Deus que é criador, sustentador de tudo, então tudo que a gente faz tem que ser sagrado, tudo que a gente faz é sagrado, seja esse podcast, seja o hambúrguer que a gente vai comer mais tarde, seja o nosso momento de lazer, seja a nossa arte, seja o nosso trabalho, seja nossas relações familiares, seja nosso culto nas nossas igrejas locais, tudo que a gente faz é sagrado, porque está sendo feito diante do Deus que é o Deus da realidade, do Cristo que é o Senhor sobre todas as coisas. Então, se a gente entende isso, se a gente tem essa consciência, a gente abre mão dessas categorias de isso é sagrado, isso é secular, mas a gente entende que toda a realidade é sagrada porque toda ela está diante de Deus. Novamente, a resposta mais completa impossível, né? Legal. E eu gostei que ele lembrou da resposta inteira, né? Vocês repararam, né? Pra quem não sabe, a gente teve um corte aí, teve um problema e tal, ele lembrou de tudo. Mandou bala total, né? Mas enfim. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer uma pergunta, quero ver vocês e por último deixar pro Caio, porque ele se aprofundar mais aqui, porque, né? A gente tem que mandar para quem é autoridade no assunto. Mas é o seguinte, ouvindo todas essas considerações e ponderações que ele trouxe, uma coisa que, hora ou outra, vem na minha cabeça, eu acho que não só na minha, mas na de muitos cristãos, tá? Cristãos, quase que eu mandei um cristões aqui. Que é o seguinte, primeira coisa, a gente pensar um pouquinho o que a Bíblia então fala, tá, sobre arte, o que a palavra de Deus nos traz, para a gente ter aí uma direção, um discernimento a respeito disso. Eu sei que, o primeiro livro que vem na cabeça, para mim, pelo menos, é Salmos, né, por causa de música e tudo mais. Tem uma parte lá também que, agora esqueci o versículo. Bom, eu sei que Salmos fala um pouco dessa parte, tá, de glorificar Deus e tudo mais. A gente tem até mesmo louvor, né, não é à toa, né, salve pra galera do worship, tamo junto. Mas então, tem todos esses pontos. E aí, eu até queria perguntar para vocês o que vocês pensam que a palavra de Deus traz para nós a respeito disso. E se um cristão pode, a gente meio que conversou sobre isso no negócio da internet, mas acho que aqui é mais focando na parte artística mesmo, né? Se um cristão pode ou não pode consumir cultura secular. Até porque, pelo que o Caicão trouxe, foi o que eu entendi, tá? É praticamente impossível, né, de alguém que não é regenerado em Cristo conseguir produzir uma arte cristã. Então, até que ponto aquilo pode ser algo bom para nós, a gente deve consumir isso. Eu queria ver um pouco de vocês depois dele, tá? Gente, um de cada vez, hein? Tirem para o aí. Por favor, fica à vontade aí, galera. Tá.
É muito, muito interessante de a gente olhar para isso tudo, né? A gente ver como você trouxe, né? Essa questão de que a gente faz tudo na presença de Deus, né? E traz uma responsabilidade, que não é uma responsabilidade pesada, mas de que, digamos, mesmo que você faça na sua vida profissional, né, você ainda tá na presença de Deus, né? Não é, eu às vezes, boto bem na caixinha, assim, isso é, como você falou lá, que vem até dos gregos, achei interessante isso, de que, não, agora tô trabalhando, não, agora tô estudando, não, agora tô fazendo alguma coisa que tem a ver com Deus, agora uma coisa que tem a ver com a vida, minha vida espiritual. Mas essas caixas não existem, de fato, assim, né? E e até uma coisa que eu, eu tinha ficado, que foi uma coisa que me passou por algum tempo, porque tem algumas profissões, né, que você olha e é bem, assim, por exemplo, o cara que ele é violinista, por exemplo, né? Aí ele pode trabalhar com isso numa orquestra, mas ele também pode tocar na igreja. Alguém sei lá, faz design, você pode fazer o design para a igreja também e tal. E aí eu sou formado em comércio exterior, eu pensava, como é que eu vou fazer isso? Os textos que tem na Bíblia de comércio exterior é lá, até fui ver isso, tem alguns textos que falam de importação, mas assim, o rei de Tiro, tem gente que fala que é um tipo do... Você tá falando sério? Aham. Tem texto que fala de... Fala lá que, tipo, Salomão trazia as riquezas de outros países e todo negócio. Só que, tipo assim, nunca é um negócio legal. É sempre assim. Daí esse cara, ele tava pondo a ganância dele em cima das riquezas que ele trazia. Então você escolheu uma profissão boa, hein, mano? Legal, Da hora, né? mandou bem, mandou bem. Da hora, só coisa boa. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? De a gente consegue, mesmo essas coisas que não tem esse link óbvio, assim, né? Mas, voltando pra sua pergunta, né? De como a gente enxerga na Bíblia. Eu tendo a ir... Sei lá, de que assim, a Bíblia são textos, né? E a gente tem a arte escrita, a gente tem tantos escritores hoje em dia, na história, que usaram sua arte escrevendo, né? E a gente vê até agora, dentro do novo conceito que a gente tem aí, dá até para pensar, nem todo texto é arte, então, né? Mas muitos dos textos bíblicos, eu acredito que eles trazem um quê artístico muito interessante. Quando a gente, por exemplo, estava estudando Jeremias, né? A gente vê que Jeremias, ele traz as mensagens que ele tinha para o povo, só que ele usa metáforas, ele usa de figuras de linguagem. Aí, de repente, ele tá com... Tem esse negócio, mas ele pega o jugo do boi e ele anda com o jugo nas costas a cidade inteira lá, porque era para falar que o povo ia ficar sobre um jugo. Então, tipo, ele tá já mostrando. E tem... Só que agora eu fico até em dúvida se todos os textos bíblicos eles seriam artísticos, que acho que não. É que todos os textos bíblicos, eles seriam artísticos? É isso que Não. Todos não. Assim, a Bíblia contém poesias, por exemplo, uma expressão artística, mas nem todo texto bíblico é um texto necessariamente artístico. Assim, a gente tem lei. Tipo, boa, era isso que eu ia falar. Tipo, Pentateuco, então... Tipo, não tem Levítico, como... então Deus viu que aquilo era bom, não sei o que e tal. Aí, entendi. Tipo, a gente tem... Isso é muito louco, assim, porque a Bíblia cristã, assim, ela tem uma série de tipos textuais diferentes, né? Então a gente tem lei, a gente tem lista de itens, narrativa, tem poesia, que é uma expressão artística, literatura apocalíptica, que é um outro rolê, assim. Então, assim, são vários tipos de textos diferentes. Então, acho que nem todo texto bíblico é artístico, mas contém arte nas escrituras, com certeza. Você já tinha terminado? Já. Já? E você, Rádio, o que você pensa sobre? Olha, eu não sei se a princípio eu vou responder exatamente o que você tinha perguntado, mas quando eu penso em arte e Bíblia, uma das coisas da Bíblia que mais me lembra a arte é a criação. Porque é simplesmente fantástico e encantador, assim. É só sair e dar uma olhadinha. Pra contextualizar, eu pinto aquarelas, principalmente paisagens, e eu acho que uma das críticas mais bonitas que eu já recebi na minha vida era de uma paisagem de montanhas, assim, com um pouco de neblina. E uma menina ficou olhando e ela falou assim, nossa, parece que eu tô aqui dentro do lugar, né? E aí eu fiquei pensando, se ela se imaginou dentro desse lugar, é porque é mais para além da pintura em si, mas o estar naquele lugar seria muito legal, seria muito interessante. Esse lugar é uma criação de Deus. Então, independente do texto de Gênesis ser escrito em poesia ou não, se o texto e o formato dele em si é arte ou não, eu acho que ele nos traz muito uma lembrança, assim, da arte mesmo. E não só nos traz, né? Na verdade, está aqui. Ela existe. O que Deus descreveu em Gênesis está aqui até hoje.
E acho que você tinha perguntado também do nosso consumo, você perguntou isso? Isso, exatamente. Eu perguntei. Isso é uma questão um pouco mais difícil, né? O Uma Kaique vai linha responder tênue. pra gente. Porque é muito difícil, tipo, a gente não tem como se isolar totalmente. Tipo, nada, tipo, se tiver alguma coisa que tiver 1% que não é cristão, eu não vou consumir, impossível. Então você vai morar em outro planeta. Não dá, a gente tá no mundo caído e até as coisas, tudo que a gente vê sempre tem coisa. Você não vai mais assistir série, você não vai mais assistir filme nenhum, nunca mais vai no teatro. O que eu penso, o que eu coloco pra mim é que acho que há limites, assim. Acho que tem coisas que são extremamente deturpadas e perversas e que não tem por que a gente consumir. Tem outras coisas que num ponto ou outro elas vão ali dar uma desequilibrada, uma coisa que a gente não acredita muito. Mas é aí que eu acho que, de repente, dá pra consumir e dá pra tirar o que é bom da produção em si. Mas outras coisas que realmente eu acho que não precisa, não dá, que são demais, são extremas. A gente tem que ter um certo tipo de filtro, né? Tem que ter um certo tipo de filtro. E nosso especialista de hoje, qual que é a tua visão? Cara, então, indo em relação a que a Bíblia fala sobre arte, assim, eu vou usar minha colinha aqui, porque eu não sou um HD que decora o texto bíblico, mas acho que a primeira coisa é, quando a gente abre a Bíblia e vai para o primeiro versículo da Bíblia, como a Raj lembrou, a Bíblia começa falando que Deus criou. Isso aqui, assim, já poderia acabar minha resposta aqui, né? Porque tem um artista, a gente pode pensar, existe um artista por trás. É forte falar que é um artista, mas é um criador. O criador é certeza que é. Vinícius solta uma heresia ao vivo. E com a liberdade poética a gente poderia dizer. Mas criador é fato. A própria Bíblia diz isso. Deus criou. E esse mesmo Deus que criou, ele nos faz a imagem da sua semelhança. Então isso significa que nós, enquanto seres humanos, também temos esse potencial criativo, potencial para criar coisas. Depois, quando a gente vai lá para Gênesis 2:15, Deus pega o ser humano ali e fala: cultive e guarde. E parece que é um texto assim, que não tem nada a ver, tá falando ali do jardim, do Éden, parece que é um trem meio rural, assim. Mas o princípio que tá ali é que... O que é cultivar? É a gente desenvolver o mundo de Deus, é desenvolver a criação que Deus nos entregou, e desenvolvendo essa criação, isso implica também produção estética, produção artística, produção criativa. Depois, por exemplo, a gente vai lá para Êxodo 31, dos versículos 2 ao 5, e o texto bíblico fala, tinha um cara lá chamado Bezalel, e o texto bíblico fala que Deus encheu esse Bezalel com o Espírito de Deus, dando sabedoria para que ele criasse, para que ele produzisse arte. E aqui é um negócio muito louco, porque o termo que é usado para sabedoria é um termo hokmah, do hebraico, que quando a gente vai lá para Jeremias, é o mesmo termo que Jeremias usa. Você falou de Jeremias, né? É o mesmo termo que Jeremias usa para falar que Deus criou todas as coisas. Então, é o mesmo termo, é o hokmah, é o mesmo termo que Bezalel recebe o Espírito Santo para ele também fazer isso. Assim, isso é muito bonito. Depois, em Êxodo 39, vai falar, por exemplo, das vestes litúrgicas dos sacerdotes, que tinham uma série de ornamentações, adornos e tal. E tem um detalhe nesse texto de Êxodo 39, o capítulo inteiro, que, não sei se vocês lembram, assim, fala para colocar romãs nas vestes, fazer umas romãs e colocar, e fazer essas romãs de 3 cores, que era tipo vermelho, um vinho, carmesim, alguma coisa assim, e púrpura ou azul. E é muito louco, esse pra mim, assim, porque não existe romã azul. Não sei se vocês já viram romã azul, não existe romã azul. Não existe. Então, o que a gente entende? Cara, Deus tá dando uma liberdade criativa pra galera produzir uma coisa que não existe na natureza, sabe? Pra literalmente criar uma coisa. Caramba, velho, é verdade. Eu nunca tinha... É lindo, assim. Não, é porque é uma coisa que a gente vai, romã azul, tal. A gente toca, né? Cara, que legal, verdade. Olha que louco isso. Da hora, gostei. E pra finalizar, quando a gente vai lá pra Apocalipse também, 21 especificamente, o texto vai falar da Nova Jerusalém. E vai falar que essa Nova Jerusalém, ela é toda adornada, né? Que os muros são adornados, que as ruas são adornadas, que tem pedras preciosas nos muros. Então isso aí, ainda que não está falando diretamente de arte, porque nem sempre as escrituras falam diretamente sobre as coisas, mas por meio de metáforas, analogias ou com a própria narrativa, fala que Deus, na Nova Jerusalém, nessa cidade que a gente vai habitar na segunda vinda de Cristo, é uma cidade que não é tipo
Desculpem, paulistas, mas o caos de São Paulo, com cinza... Não, brincadeira. Nossa. Toda cidade é quase Primeiro e último episódio dele. assim. Kaique nunca mais vem no podcast. Mas é uma cidade que ela é bela, uma cidade que ela é intencionalmente bela, intencionalmente adornada. E isso está dizendo muita coisa pra gente, não só de arte, mas até mesmo da nosso, sei lá, planejamento urbano, assim, a gente pode levar até nessas implicações, assim. Mas então, assim, a Bíblia está permeada de textos que falam de criação, de criatividade, de uma produção intencional de beleza. Os próprios salmos, enquanto poesias, assim, tem beleza da parte de Deus para a gente ali. Então a Bíblia está permeada disso. O nosso desafio é tentar olhar para as Escrituras com a mente menos racionalista, no sentido assim, não vai ter um versículo falando, faça a arte desse jeito. A Bíblia não é só assim. Mas ela, por meio, mais uma vez, das narrativas, das metáforas, de tudo aquilo que compõe as Escrituras, está comunicando para a gente uma série de coisas, assim, né? Ela é meio que entremeada, assim, é uma trama com vários fios tratando do assunto, e a gente tem que tentar discernir essa trama para entender o que ela está falando para a gente sobre arte. E dito isso, respondendo à pergunta final sobre consumir arte que não é feita por cristãos, eu acho que a gente tem essa liberdade, sim, eu concordo com isso. Como a Radassa falou, assim, é uma questão muito de discernimento, né? Da gente discernir, cara, até onde que aquilo vai me fazer bem, até onde que não vai me fazer bem. Mas eu creio que é possível, até, tipo, quando a gente vai pensar na teologia, tem um termo, assim, que usa para isso, que é a graça comum. Acho que já deve ser comum de todos, essa expressão. Que, quando a gente está falando de graça comum, a gente está falando da graça que Deus despeja na realidade para não permitir que essa realidade entre na barbárie, assim, né? Porque se não tivesse uma graça, para além da nossa graça salvífica, uma outra graça para sustentar a realidade, para a gente não entrar na barbárie, na completa perdição, a gente entraria, assim. Então tem uma graça de Deus que permite com que a gente faça coisas boas, que a gente até, que eu falo não cristãos, inclusive. A gente, ficou estranho, né? Por exemplo, eu não sou cristão. Não, eu sou cristão, tá, gente? Tem igreja, tudo certo. Ímpio! Que não cristãos, quem não professa a fé no Senhor Jesus Cristo, produza coisas boas, façam coisas que dignificam o ser humano, que auxiliam no bem comum. E disso também pode ter arte, assim, saca? Pode ter pessoas não cristãs, que ainda que ele não vá produzir uma arte cristã, mas ele pode produzir algo que contenha verdade, que dignifique, que traga beleza, assim. Então eu acho que isso é possível, assim. Cabe a nós ter discernimento, né? Senão, se a gente colocar um limite muito... Não, pode ver tal e tal filme. A gente entra num legalismo, assim. E Jesus condena muito isso. Mas ter discernimento eu acho que é importante, né? Ter nossa mente biblicamente moldada para a gente saber até onde a gente pode ir, até onde não, o que faz bem, o que não faz. E aí é o discernimento de cada um, assim, né? Segundo o entendimento pessoal e na nossa relação com Jesus. Bacana. Eu vou pedir licença para vocês rapidinho, porque é o seguinte, editor, primeira pergunta que eu fiz para ele é essa parte aqui que você vai colocar depois da primeira pergunta que eu fiz, tá? Que eu acabei esquecendo de dar uma introdução um pouco maior de quem que é o Kaique, tá? Então, eu queria ouvir um pouco mais da tua história, com o que você trabalha, né? Porque a gente sabe que você é artista, legal, bacana, mas eu vi que você, por exemplo, está envolvido lá no Invisible College e tudo mais, então eu queria ouvir um pouco de você, para você contar um pouco também dessa tua parte, tá? Então, conta um pouco para a gente da sua trajetória de vida, como que você chegou agora... Como que a arte chegou para você? Como que foi isso? O que você faz hoje? O que você desenvolve? É só ali na grafite? Ali no grafite? Se tem mais? Conta pra gente um pouco também de você. Fala quem que é o Kaique. Tá bom, eu tenho dificuldade, assim, de falar de mim mesmo, assim, mas minha graduação mesmo, eu não tenho a formação artística, eu sou graduado em design gráfico, e design não é arte. Arte é arte, design é design. Embora design tenha de estética também, mas não é arte. Então, isso é o assunto para um outro podcast. Então, eu fui graduado em design gráfico. E lá no design, depois eu fiz uma especialização em marketing, depois fui estudar teologia, enfim. Mas lá no design, eu me apaixonei por uma área assim, que é tipografia, né? Que é trabalhar com letra, né? Tipo, letra, legal. Literalmente. E dentro da tipografia, eu fui para a área da tipografia manual, assim, que é tipo caligrafia, lettering e tudo mais, que é o desenho de letras, ou no caso da caligrafia, uma escrita artística. E nisso eu fui me interessando por isso e comecei a produzir, primeiramente, assim, sei lá, fazendo cartaz, fazendo pôster, fazendo alguns quadros, assim. E eu sempre curti muito arte urbana, assim. E eu falei, cara, como que eu poderia levar isso
pra arte urbana, assim. E aí eu comecei a explorar alguns processos, tipo, tem um tipo de arte que chama lambi-lambi, assim, que é tipo um pôster que a gente passa cola e prega, tipo, em poste e tudo mais, assim. Geralmente esse pôster ou ele é impresso muito toscamente, ou é feito com serigrafia, assim. E aí eu aprendi serigrafia, comecei a fazer uns adesivos pra sair pregando em placa, assim, também. Mas nunca aconteceu de você ter problema com esse tipo de coisa, cara? Não sei, porque assim, o cara é pichador. Já o cara, a galera já, pum, Nárnia, né? Então, nunca aconteceu de você ter uns problemas em relação a isso, cara? Cara, não, porque quando eu fui fazer muro, assim, né, tipo, grafite mesmo, ou então escrever alguma coisa, assim, geralmente ou eu vou pra um lugar que pode fazer isso, assim, ou eu peço autorização antes, assim, né? Eu nunca curti muito esse lance de, tipo, chegar lá e, pum, já intervir, assim. Tá. Até tem lugar que rola, mas pra evitar a treta, né, tipo, a polícia chega lá, te dá um baculejo. Mas é qualquer local público que pode? Não, tipo, tem restrições e Ah, cada local tem as suas entendi. regras, assim, sei lá, igual Goiânia, sei lá, lote, a gente chama de lote baldio, não sei se aqui é baldio também, Tá. que é lote abandonado, que não, só é o lote, assim, tipo, Acho que aqui é terreno, baldio. terreno baldio, tipo isso, terreno baldio, tipo, você pode, ou então tapume de obra rola também, e tem alguns espaços específicos na cidade que pode, ou então, tipo, você vê um muro, pede, vai lá, bate, e aí, irmão, beleza? Faço essa arte aqui e tal, rola. A maioria fala que não rola, porque acha que você é um vândalo, maloqueiro e etc. Mas alguns acham legais, assim, né? E é muito engraçado isso, porque quando você tá fazendo mesmo assim na rua, um ou outro passa assim, maloqueiro, puxador, não sei o quê. Mas muita gente, principalmente quem é da região, que mora ali naquele bairro, naquele lugar, acha muito legal aquilo, assim, né? Tipo, velho, caraca, que massa e tal, parabéns pelo trabalho, não sei o quê. E eu acho que isso, tentando responder a pergunta assim, já desviei total do assunto, mas acho que isso é uma das coisas que mais me chama a atenção na arte urbana, assim. Porque, como eu tinha falado, assim, a gente, quando vai para Apocalipse, vê Deus criando uma cidade ornamentada, né? Uma cidade intencionalmente feita para ser bela e tudo mais. E eu acho que a arte urbana ela tem o potencial de apontar para isso, saca? De apontar para essa redenção que Cristo iniciou e vai concluir um dia. Óbvio, né, que não é a gente que redime nada, mas Cristo faz isso. E quando a gente faz uma arte dessa, quando a gente pega um muro todo sujo, destruído, e a gente coloca ali beleza, coloca ali arte, a gente está apontando para essa redenção em Cristo, a gente está apontando para um ideal de cidade, que é uma cidade menos cinza, menos poluída, menos degradante, assim, menos desumanizada, e a gente tem a possibilidade de apontar uma possibilidade, né, de apontar para algo que alguém vai parar ali no semáforo, vai atravessar a rua, vai ver e falar, caraca, aquilo é bonito, assim, aquilo chama atenção, aquilo comunica com aquela pessoa. Então, acho que a arte urbana tem muito esse potencial, assim, sabe? Isso que acho que motiva, assim, a tá tentando produzir um pouco de arte urbana, assim, tá no rolê e contribuir minimamente, assim, com a cidade, saca? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi, mas... Respondeu, legal, bacana. Mas é muito legal isso. Eu acho muito interessante esse lado da arte urbana, né? Porque tem toda essa questão até de você pegar uma coisa que estava degradada, né? Um muro que estava lá parado, e aí você traz beleza para aquele lugar, né? Tira só aquele concreto amarelo sem nada ali, tampando o céu, e você faz um negócio que, né, como você falou, ornamentado, né? Eu lembro que no caminho de passava o ônibus, que eu ia para a faculdade, tinha um lambi-lambi que era, até quando eu pensei, eu falei, alguém de alguma seita que fez isso, mas eu não sei o que era, tinha um desenhão, assim, de Cristo, assim, tipo, bem aquele desenho católico, assim, tava lá, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. E aí eu lembro, primeiro eu falei, tipo, tá, deve ter uma letra miúda ali indicando qual que é. Mas é interessante porque, assim, todo dia ficava logo no lugar onde eu parava o farol. Eu olhava pro lado, lá tava ele lá, eu li o versículo de novo. Tanto é que agora tem, né, já formei, não faz tanto tempo que eu formei, mas já formei. E ainda lembro do versículo lá. E tem esse lado de você tá fazendo, né, colocando mensagens que vão atingir as pessoas que estão andando pela cidade, né? Sim, com certeza. E como a gente falou, assim, não necessariamente essas mensagens têm que ser, tipo assim, pegar um versículo bíblico e Exato. colocar ali, saca? Tipo,
Eu acho que a arte ela tem potencial, assim, já tô até fugindo do negócio, mas ela tem, Vambora. potencial, assim, eu acho que talvez isso que é o grande trunfo da arte, para comunicar com as pessoas algo que de forma, vamos dizer assim, racionalista ou com um argumento lógico, por exemplo, talvez você pode dar o melhor argumento possível para falar de uma coisa para a pessoa. Mano, se ela estiver fechada para aquilo, não adianta. Você pode ser assim, o PhD em lógica filosófica, assim, não resolve. Mas talvez uma poesia, uma música, uma arte visual, justamente porque a arte trabalha com outras categorias que não apenas o racionalismo, assim, não apenas a lógica, também tem racional, mas não apenas. A gente está lidando com algo estético. Isso pode comunicar com alguém, saca? Isso pode, tipo assim, a pessoa ver aquilo e, cara, aquilo falar com ela, saca? Romper. A pessoa mais fechada do mundo, assim, para um argumento lógico, racionalista, mas quando ela lida com a arte, aquilo quebra ela, quebra no bom sentido, assim, e comunica com ela, saca? Então, eu acho que a arte tem esse potencial, assim, de ultrapassar uma barreira que, sei lá, um texto, um tratado apologético, por exemplo, não conseguiria, saca? A gente tem que aproveitar disso, né? Usar isso para comunicar com as pessoas. Boa, legal. Bacana. Eu queria ouvir um pouco agora, inclusive de você, Rádio, porque eu já vi uns trampos seus nesse negócio da aquarela, achei animal, essas coisas assim, acho bem legal. E eu queria que vocês me contassem o que vocês acham de ter artista cristão, qual que é a importância de a gente ter artista cristão na sociedade e imaginar como que funciona esse meio. Eu queria escutar um pouco de você, inclusive, o que você pensa sobre isso, porque assim, você mesma disse aqui no episódio que a gente está o tempo todo está rodeado de cultura secular, é verdade, né? Então, como é que isso afeta o próprio artista que está ali no meio? Porque, meu, eu acho que eu já escutei a galera, por exemplo, da banda Ecos, já me falaram que, meu, a gente nunca pensou em estourar, fazer sucesso e nossa, né? Porque, cara, querendo ou não, a gente sabe que a gente não é desse reino, né? A gente sabe que o nosso reino é o reino espiritual, o reino eterno com Deus, né? Na glória. Então, muitas coisas a gente está passando aqui nesse momento e tal, mas muitas coisas que a gente faz, a gente não é reconhecido, né? Não é nem só por isso, mas também porque, meu, a sociedade está toda zoada, a gente sabe e tal. Então, eu queria ouvir um pouco de você, o que você acha de importante no papel de ter cristãos na arte, né? E dessa dificuldade também de reconhecimento que pode ser que tenha, né? Como que a gente também, qual que é o papel do cristão, sem ser o artista também, mas de acompanhar esses artistas, se eles têm um papel fundamental de fato, se de repente hoje tem menos do que antigamente, ou não, é porque a gente está com a internet, a gente às vezes fica com essa impressão. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que tanto para um fim evangelístico é interessante ter artistas cristãos, óbvio, porque mais pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, como ele disse, não necessariamente uma coisa precisa estar estampado ali diretamente para que a pessoa receba uma mensagem de uma verdadeira sobre a verdade a partir daquilo. Então eu acho que ela é importante sim para fora. E eu defendo muito que a gente tem que tomar conta de tudo, assim, a gente como cristão, sabe? Tem que ter médico cristão, mecânico cristão e sei lá, mais qualquer outra coisa cristão, assim, dentro das profissões que tem coerência com isso. Traficante cristão, deixa quieto. Disclaimer importante, né? Então, eu acho, realmente não é, tipo, algo artista cristão, a gente até tem, assim, uma boa quantidade, mas não é a coisa mais evidente do mundo, mas eu acho, assim, que é um espaço bacana da gente estar, tanto para esse meio evangelístico, mas também para as pessoas de dentro, para as pessoas que já são cristãos. É uma coisa que a gente gosta de consumir, independente de qual for o tipo artístico, assim, se é a pintura, se é a música, se é teatro, dança. A gente gosta de consumir, eu acho que também as pessoas gostam de produzir. Eu mesma eu gosto muito de produzir isso. E se eu só tivesse a opção de produzir uma coisa que vai totalmente contra o que eu acredito, eu ia abrir mão de fazer algo que eu gosto muito, simplesmente porque, né, ia ser incoerente. Então, eu acho que vale a pena a gente se esforçar para fazer isso, independente disso, se o quanto vai crescer, o quanto vai bombar no mundo, se vai ficar famoso, se não vai. Eu acho que se tem meia dúzia que estão ao redor de mim, que estão vendo isso e estão tirando proveito disso, eu acho que tá ok. Eu acho que, sabe, tá fazendo sentido. Independente do número, assim. Eu penso muito em música. Não sei se vou viajar um pouco, fugir da pergunta, talvez. Vai lá, regaça. Fica aí. Fica livre. Mas eu gosto muito, muito de música
cristã, música porque eu acho que elas são recursos muito bons pra gente aprender da palavra de Deus. Porque é mais fácil de gravar uma música, pelo menos pra mim, às vezes do que você gravar um texto que você leu. Eu lembro que com algumas amigas a gente tinha uma brincadeira, todas nós tínhamos nascido em lar cristão, então a gente tinha um repertório gigante de música infantil cristã, assim. E a gente ia vivendo e acontecendo as coisas, a gente ficava se zoando, assim, brincando de cantar uma pra outra. Quando alguém ia fazer uma coisa assim meio errada, a gente cantava uma música infantil que falava algo contra, né? Falava que aquilo era errado e a gente ficava se comunicando por música infantil, assim. E eu acho isso muito divertido. Entendeu? Tipo, por mais que esses CDs que a gente escutava quando criança não sejam super famosos, pra gente super funcionou. Ficou na nossa cabeça, a gente cresceu e ficava usando isso uma com outra. Então eu acho que vale a pena produzir, vale a pena fazer e vira e mexe, de vez em quando, por aí, pode cair também na mão de alguém que não é cristão e pode servir como evangelismo. Acho que foi. Eu acho que se deixou parecer que a banda X é uma banda gananciosa, Gamarx e Fefito, me desculpem, tá? Vem que o Fê é baterista, né? Baterista não conta. Mas, né? Que eu quis dizer que foi justamente dessa forma, né? Então eles não foram pensando em ser famosos, em estourar e tal, né? Então eles foram justamente com essa ideia de justamente propagar, né, a palavra, né? Acho que a minha ideia também lá no meu podcast também é essa, de fazer mais de evangelizar do que pensar nesse retorno, né? Acho que essa é a forma, né, também da gente poder... Você vai falar alguma coisa? Mas eu acho que é isso também. Por que não estourar? Por que não ficar super famoso? Ah, sim, ok. Conciliar, mas sempre pensar qual que é a medula espinal ali, né? Que é Cristo, sempre. E eu queria ouvir um pouco de você também, a tua visão a respeito disso, e queria até escutar um pouco aí do Invisible. Conta aí pra gente isso daí também, que eu também tenho certeza que tem muita gente também vai querer saber, cara, porque, olha, o negócio é top, viu? Vamos lá, eu concordo com tudo que a Radassa falou, assim, em relação à importância de termos artistas cristãos, assim. Eu acho que tem uma questão tentando não ficar repetitivo, assim, com o que ela falou, que eu concordo tudo. Tem um outro autor, assim, que eu gosto bastante, que é o Kevin Van Hooser, que ele é um teólogo, não tem nada a ver com arte. Cara, tem algum autor que você gosta que tem um nome tranquilo, assim? Tem. Porque sempre, né, Kevin, né? Só a galera vem... Mas ele vai falar um negócio, eu não vou saber falar literalmente, porque é isso que não tá na minha cola, mas ele vai falar pra gente que imaginação, que a gente tem muita visão assim, que imaginação é um trem ou pra artista, ou pra roteirista, ou pra criado, ou pra criança, assim, né? Tipo, um adulto regular, padrão, assim, imaginação não serve pra ele. Não existe, tipo, um bancário não tem imaginação. Assim. E o Van Hooser vai falar pra gente que imaginação é a capacidade que Deus nos deu de enxergar sentido e coerência na realidade. O que isso quer dizer na prática? Que imaginação é essa capacidade que nós temos de olhar para as coisas e enxergar sentido, enxergar que a realidade ela tem coesão, que ela coere, assim, que não é um trem abstrato jogado ao léu, assim, mas que ela faz sentido, que ela tem coerência. Só que o que ele vai falar para a gente é que a nossa imaginação ela é moldada por aquilo que nós cremos. Então, um cristão, ele vai ter uma imaginação, ou seja, ele vai olhar para a realidade e ver sentido e coerência na realidade, diferente de alguém que não crê na fé cristã. O que isso significa? Por que eu estou falando isso tudo? Que quando a gente pensa de artistas cristãos, da importância de artistas cristãos, é justamente porque se um cristão ele vê sentido e coerência na realidade, diferente de um não cristão, então, um artista cristão ele vai ter condição de expressar algo que um não cristão jamais vai conseguir expressar. Ou talvez vai tentar pela graça comum de Deus. Mas o cristão ele vai ter esse privilégio de olhar para a realidade, de cultuar o Deus que criou essa própria realidade, que sustenta essa própria realidade, que está redimindo essa própria realidade. E ele vai ter, então, condição de expressar algo por meio da sua arte, que sem ele, se a gente tirasse todos os artistas cristãos do mundo, assim, o que a gente teria como resultado é um empobrecimento estético da realidade, assim. Porque tem coisa, como a gente já conversou, que só um cristão que vai conseguir fazer justamente pela sua visão de mundo, pela sua fé e por dar intencionalidade para isso na hora da sua produção artística. Então, acho que a importância de ter cristãos, artistas produzindo, para além de evangelismo, para além de tudo isso, é enriquecer a nossa realidade, é tornar a realidade, a experiência humana mais rica, com possibilidades que um não cristão não conseguiria. E se um não cristão estiver ouvindo isso, não é arrogância, mas cola com a gente que você vai entender.
vai ter essa possibilidade, né? Então, eu acho que para além de tudo que já foi falado, acho que é isso, assim, a gente tem a condição de enriquecer, de pegar o mandato cultural de Deus, né, o cultivar e guardar que Deus nos deu, e de fato executar isso na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso tempo, na nossa época. E você tinha perguntado uma outra coisa, que era... Do Invisible College. Antes do Invisible College, a pergunta tinha duas coisas. Uma era sobre cristãos na sociedade. Segunda é... Eu não lembro o que era. Segunda acho que era como que a gente pode... como que você se vê, né, nesse meio, sendo um cristão, porque questão você do- está rodeado... que a gente do tá sucesso, rodeado... tal. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Cara, Eu lembrei, velho. Ó. Bizarro. Então, eu acho que isso, assim... O problema não é um cristão artista, assim, é a falta de reconhecimento. Reconhecimento, a gente ia falar de reconhecimento. A falta de reconhecimento não é só no meio cristão, assim, é na sociedade de forma geral, assim. A arte, esquece fé, assim. A arte, ela não é valorizada na nossa sociedade, começa daí, assim. Então, é um problema muito antes da fé cristã, é um problema social nosso, enquanto, falando aqui de Brasil, né, contexto brasileiro, que a arte não é valorizada, a gente não tem educação artística, a gente não vê sobre arte na escola, quando vê é a tia que muitas vezes nem estudou arte, mas aí dá uma atividade ali, vamos pintar e reproduzir Tarsila do Amaral. Assim. Nada contra, assim. Mas, sim... O Uru está sendo feito desde 1960, né? tipo, nessa pegada. e no máximo isso, assim. E assim, eu não tô falando isso depreciando a tia da escola, mas assim, ela inclusive tá fazendo o que ela pode, assim, porque ela também não teve educação artística, saca? Assim, é um processo muito grande. A arte, ela foi meio que descolada da vida cotidiana, assim. E hoje, quem tem acesso, ou pelo menos uma formação artística, um repertório artístico, um repertório cultural, são pessoas muito específicas, quase como elite cultural, assim, saca? E a arte urbana, voltando à arte urbana, assim, inclusive rompe um pouco com isso de tornar a arte acessível para todo mundo, assim, né? Você não precisa ir numa galeria para você ver a arte, mas você cruza a rua, tem um muro com um painel feito por um artista, assim. Então a arte urbana, ela acessibiliza isso. E então acho que é isso, né? O problema é muito anterior. E aí, entendendo esse problema e reconhecendo isso como cristãos, o nosso desafio beleza, se isso é um problema da sociedade, se nós cristãos temos a consciência de que a arte é importante, de que a gente serve um Deus que é um Deus criador, que a gente é feito a imagem e semelhança desse Deus, e portanto a gente também cria, cabe a gente buscar formas de, não vou falar resolver, mas pelo menos apontar uma direção para a gente lidar melhor com esse problema, né? Então, nossas igrejas, nossas iniciativas, nossos movimentos, ministérios, têm que incentivar isso, tem que minimamente dar condições para que os artistas floresçam, né, dentro das nossas igrejas, das nossas comunidades, porque a arte é um aspecto da nossa realidade, né, um aspecto da realidade de Deus. E se a gente ignora isso, se a gente poda essa produção artística, a gente está empobrecendo a nossa realidade. E aí, tentando ir para a última pergunta, e sim falar do Invisible College, eu acho que muito do que a gente tem tentado fazer, assim, dado centavos de contribuição, e é centavos mesmo, assim, sem presunção nenhuma, é tentar ajudar nessa reflexão, né? Tentar capacitar cristãos para uma atuação na sociedade, não só na arte, também na arte, mas não só, mas independente da área de cada um, independente da profissão de cada um, dando condições, assim, o Invisible College é uma escola, né, de teologia e filosofia, voltada para nativos digitais, assim, 100% digital e tudo mais. E a gente surgiu justamente para dar condições das pessoas terem mais fundamento na sua fé, ter uma fé mais robusta, mais aprofundada, e não só ter uma fé mais aprofundada, mas conseguir expressar essa fé na sua vida pública, né? Seja dentro da igreja, seja fora dela, seja no seu trabalho, seja nas suas iniciativas, nos projetos que faz parte, nos estudos, enfim, onde for, ter condições de expressar a fé, ter ferramenta, instrumental, fundamentação para compartilhar da fé e atuar na sociedade de uma forma coerente, bíblica, sábia e tentando glorificar a Deus, engrandecer o nome de Cristo em tudo aquilo que a gente faz, assim. Então o INC veio com essa proposta, com esse objetivo, assim. Bacana. Nicolau, quanto tempo nós temos? Quanto? 10? Bacana. Cara, uma coisa que eu queria perguntar para vocês agora é o seguinte. Pensem comigo aqui.
tá? Eu acho que toda vez que... Duas coisas, tá? Duas perguntinhas aí. Eu acho que toda vez que a gente está falando de arte, a gente está falando de se arriscar, tá? Você até trouxe esse ponto aí da visão que a pessoa que não tem fé pode ter, e a gente tem o privilégio de ter uma visão além, né, e tudo mais. Eu acho que isso, de certa forma, é um risco, porque a outra pessoa vai interpretar certas coisas que você vai fazer de uma forma, do que uma pessoa que é cristã pode interpretar da forma correta. Acho que muitas vezes a gente, ainda mais quando a gente pensar em umas artes bem abstratas, que eu não sei também se é arte, não sei, dependendo, Romero Brito, não sei, dependendo do que a gente estiver falando. Editor, tá ligado, né? É nóis. Então, dependendo do que a gente estiver falando, que, meu, às vezes eu fico pensando, cara, o que o maluco tava pensando quando ele fez isso daí? Acho que às vezes a gente não consegue nem entender, interpretar o que a pessoa tava colocando, sabe? Então, acho que muitas vezes tem esse risco, tá? E dentro desse risco, o que eu queria perguntar pra vocês? Vocês não acham que você trouxe muito bacana pra gente hoje a definição de arte, né? Mas eu lembro que você citou hoje muitas vezes a palavra beleza. Isso ficou um pouco na minha cabeça, né? Porque, pô, tem pessoas que vão estar... A minha namorada, que deve estar me assistindo, se Deus quiser ela tá me assistindo, ela deve me olhar e me achar um Brad Pitt. Mas deve ter gente que me olha e fala, mano, que moleque feio do caramba, onde é que eu quero chegar? Beleza, às vezes pode ser uma coisa subjetiva também, né? Então, como que entra também enfim, essa dinâmica, né, da arte nesse sentido? Como que nós cristãos também podemos estar dentro desse bojo, dentro desse meio, entendendo esses riscos, né? E de que forma prática que a gente pode também ter mais esse discernimento? Porque a gente falou muito hoje de a visão que a gente tem sobre tal coisa. Tá, na prática, como que a gente pode olhar para certas coisas seculares e pensar nisso de uma forma que vai glorificar Deus? Porque um exemplo que eu vou dar aqui, que o Marcos ele trouxe num episódio, mesmo exemplo, tem algumas coisas que a gente não consegue controlar. Por exemplo, a gente está aqui de boa e do nada passa um carro de um vizinho aqui escutando um funk proibidão estalando, aí beleza, não tem o que a gente fazer. Mas aí, de repente, vamos fingir que a gente está em 2013, sei lá, 2014, quando começou Game of Thrones. Aí, nossa, Game of Thrones. Vou assistir o primeiro episódio, já tem aquelas coisas lá que vocês estão ligados, né? Não preciso falar aqui ao vivo. Então, a gente... Ao vivo não, né? Tá gravando, o editor tá ligado. Então, assim, como que a gente também pode fazer para... Cara, entender esses riscos, ter esse discernimento, né? Acho que é uma pergunta que vai mais nesse sentido mais amplo, tá bom? E aí, novamente, vamos ouvir todos vocês, senhores. Tá. Eu achei interessante que você falou do risco, né? Realmente tem um risco de você se expressar, de você, né, fazer alguma coisa e tornar isso público, né? Seja você fazer um desenho e você mostrar ele para as pessoas, seja você compor uma música e você, né, gravar ela, que é um negócio até para se pensar, né, da coragem que o artista precisa ter para fazer as coisas que ele faz, né? Exato. E, putz, cara, acho que, desculpa, mas acho que hoje com a internet, todo mundo deve se achar um artista, né? Tipo, stories no Instagram, às vezes, sei lá, entendeu? Então, tem esse lado também. Qualquer um hoje pode, sei lá, tem moleque que o pai vê o moleque fazendo 3 riscos azul na parede, Picasso, entendeu? Então, né, sei lá. Bota moldura, assim, né? Entendeu? Dos riscos. Olha o que meu filho fez. Não tem nada, né? Mas tem... Peraí, agora eu... Tava dizendo... Tá. Tava falando que a gente teve o risco, né? Tem o risco do artista, né? Que ele... Mas, que você falou dessa questão de fazer, às vezes, uma coisa que seja muito abstrata. E tem esse lado da subjetividade, né? Do que é belo, que aí eu não vou entrar nessa pauta, não. Mas... É uma coisa que você falou que até o Kaique tinha falado, né? Da arte, ela tendo um contexto. Eu penso isso, por exemplo, quando a gente fala de... Se critica, por exemplo, quando tem alguém que é muito especialista no assunto, ele fala usando... por exemplo, se eu fosse querer falar do comércio exterior usando um monte de coisa muito complexa e tal, e aí as pessoas não fossem me entender, então não faria sentido essa comunicação, porque eu não tô tendo resposta aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é necessária quando você... Porque se você também só quiser ficar falando das coisas simples, porque senão as pessoas não vão entender, você não vai entrar em assuntos complexos. Então, tem essa questão, né, de públicos diferentes, às vezes momentos diferentes, em que seja preciso você fazer coisas que, às vezes, enfim, você faz uma arte que os artistas vão olhar e vão falar, nossa, uau. Mas que o público geral vai falar, tipo, interessante, mas não entendi.
que é importante que isso exista, mas também é importante ter coisas que comuniquem com o público geral. Acho que tem esses dois lados. E quando a gente fala de como a gente saber, né, você trouxe esse exemplo do Game of Thrones, né? Eu acho que é uma coisa muito complicada, cara, porque às vezes a gente também se permite, assim, tipo, não, tá tranquilo, é só uma cena, tranquilo, tá só mais uma aqui, passa batido. Mas eu acho que a gente, tendo o nosso, né, a gente sabendo, tendo discernimento, a gente lendo a Bíblia, a gente sabendo que Deus estipula, exatamente. A gente, conexão tá como, né? Com Deus. Segunda, às 8 da noite. A gente consegue saber e a gente vê o farol vermelho e a gente atravessa a rua, sabe? Então, talvez o ponto não seja nem de a gente, como é que eu sei? Você sabe? Você tenha uma consciência de quando você tá passando e quando você não tá. Claro que é importante que seja discutido para que, enfim, caso você não saiba que o farol vermelho significa para você não atravessar a rua, alguém te diga isso, né? Então, eu iria assim. Nossa, essa resposta também foi muito boa. Agora sobrou pra você, Rádio. Eu concordo, gente. Eu concordo, Kaique, por favor. Não, realmente concordo, mas eu ia responder primeiro a primeira pergunta, que eu acho que vai juntar um pouco de tudo que a gente vai falar aqui. Kaique estava falando da desvalorização da arte, que é um pouco cultural. Eu fico pensando, voltando lá na primeira pergunta, se isso não tem talvez um pouco a ver com a definição da arte. Porque uma vez que a gente tem aquele discurso de tudo é arte, qualquer coisa é arte. Então a arte às vezes é uma porcaria. Exatamente. Se tudo é arte, tem muita arte aí que é porcaria. Então, por que eu vou valorizar a arte? Por que eu vou gostar daquilo? Sabe? Assim, exatamente. A gente não reconhece um artista como alguém que estudou, com alguém que tem uma técnica, com alguém que aplica aquilo com excelência. Não dá valor. Exatamente. Então, eu acho que... E aí, eu acho que isso entra também na harmonia, que você falou da beleza e eu fiquei pensando em harmonia. Eu acho que, para reconhecer isso, que é o belo da arte ou não, eu acho que é um pouco mais, talvez, assim, nisso, sabe? Da harmonia, de como aquilo foi criado, aquilo foi tipo, ei, fiz arte. Mas como foi a construção daquilo? Eu não sei, o Kaique responde depois. E o que eu ia falar dessa questão de discernimento, eu acho que o que é aquilo, até onde aquilo te leva, sabe? Aquilo que você vai consumir, aquilo que você tá vendo. Sei lá, alguma coisa que você tá assistindo, aquelas imagens, você precisa daquelas imagens gravadas na sua cabeça, você precisa daquele áudio, ter aquela letra ruim, decorada. E você tá fazendo aquilo por quê? Por lazer, porque eu vou assistir esse seriado, porque eu vou assistir esse negócio. Mas não tem mais nada de lazer que possa, de uma forma não tão perversa, passar seu tempo de uma forma agradável, de uma forma que não seja tão destruidora. Acho que é isso, pra falar rápido, porque tá acabando. Não, beleza. As bombas vocês jogam tudo pra mim. Mas, bom, você voltou na questão da beleza, assim, eu queria só tentar, para não deixar claro o que eu quis dizer lá no começo, assim, quando eu falei a questão da beleza, que, mais uma vez, pro Huckmacher, assim, que é o autor que eu tô me baseando, beleza para ele não é um padrão cultural pré-estabelecido que vai dominar todo mundo, assim. Uma obra de arte harmonicamente bela é uma obra que unifica verdade, amor, justiça, realidade e vida. Então, só para dar um exemplo do que eu quero dizer com isso, se a gente pega, sei lá, vamos fazer uma imagem do fulano, uma obra de arte retratando fulano. Se a gente faz aquilo muito idealizado, né, igual a gente pega o Renascimento, aquelas obras dourado e, né, aquela coisa, nesses critérios essa obra não seria bela, porque ela não retrata a realidade, ela deturpa a realidade, ela está falseando a realidade, idealizando alguém. Então veja assim, que beleza não é esse padrão tipo renascentista, europeu, clássico, blá blá blá. Claro, pode ter coisas belas ali, mas não é o padrão estabelecido, assim. Então é só a gente tomar cuidado quando a gente está falando de beleza, porque senão a gente acaba sendo quase uma imposição cultural, assim. E não é, né? Pelo menos não por Huckmacher, né? A arte bela é aquela que unifica tudo isso, né? Verdade, amor, justiça, realidade e vida. E aí, a questão que você colocou, né, de a gente apreciasse uma arte, um Game of Thrones, por exemplo, ou qualquer outra expressão artística, eu acho que
se a gente, como eu já tinha falado, assim, a gente coloca critérios muito rígidos, a gente acaba caindo num legalismo, assim. E o que eu acho que é o caminho? É a gente desenvolver sabedoria bíblica que se aplica para a nossa realidade como um todo e, consequentemente, para a arte, assim, né? Que quando a gente está falando, que parece uma coisa muito abstrata, tem que ter sabedoria. Mas o que é isso, assim? O que é sabedoria? Só ler Eclesiastes. Mas quando a gente está falando, por exemplo, quando a gente pega os tipos de raciocínio, as formas de pensamento que existem, a gente tem o raciocínio teórico, que é quando a gente pega uma coisa e faz uma teoria. Então, uma coisa que se aplica universalmente, né? Tem a teoria da gravidade, por exemplo. Qualquer objeto que você jogar vai cair. A gente faz uma teoria sobre isso. Isso é um tipo de pensamento. Tem outro tipo de pensamento, que é o pensamento técnico, que é de executar coisas. Então, o irmão que opera a mesa de som, ele tem um conhecimento técnico para saber qual botão que ele aperta, onde que ele aumenta, onde que ele diminui. É um conhecimento técnico, que isso pode ser aprendido, ensinado e tudo mais. E tem um outro tipo de pensamento, que é o pensamento sapiencial, que na filosofia vai chamar de frônesis, ou sabedoria, que é um tipo de conhecimento que ele não é teórico e não é técnico, mas é sapiencial. O que isso quer dizer? É a capacidade de tomar as decisões corretas em situações adversas, nas situações das Mais diversas. inusitadas possíveis que tiver. E a sabedoria, biblicamente falando, ela vem pela própria Escritura, pelo temor do Senhor, que é uma palavra parece que meio, meu Deus. O temor do Senhor. Mas o temor do Senhor nada mais é do que uma vida em obediência a Deus, assim, né? Quando a gente obedece a Deus, obedece a sua palavra, quando a gente tem nosso coração permeado pela Escritura e numa relação constante com Deus, nas nossas devocionais, nas nossas disciplinas espirituais, Deus vai gerando em nós sabedoria, a sua palavra vai gerando em nós sabedoria e vai nos dando essa condição de tomar decisões sábias, decisões boas no decurso da nossa vida. E isso vale, inclusive, para aquilo que a gente vai escolher assistir ou não, ouvir ou não, fazer ou não, da forma como a gente vai responder a alguém numa discussão, da forma como a gente vai criar nossos filhos, enfim. Vale para tudo, não principalmente, mas também para as nossas escolhas na hora de lidar com algum artefato cultural. Assim. Então, acho que o nosso desafio é ter realmente nosso coração biblicamente preenchido para que a gente tenha decisões sábias e evite ir para um legalismo, por um lado, e evite ir para uma permissividade, por outro lado, sem filtro, sem critério, tipo, tudo pode, tudo é lícito, e que, na verdade, isso também é um erro. Assim. Então, a gente ter esse equilíbrio, nessa linha, esse caminho do meio, que é difícil da gente falar como que ele tem que ser, mas Deus pode gerar isso em nós e nos orientar nesse sentido. É somente através da palavra que a gente consegue alcançar esse equilíbrio. Assim que eu resumo isso. É isso. Bacana. Gente, gostei pra caramba do episódio de hoje, tá bom? Eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem as considerações finais de forma vapt-vupt, porque o Nicolau já tá me olhando. Vini, já deu tempo. Então, beleza. Vamos para as considerações finais. Tito, considerações finais, meu irmão. Vai lá. Considerações finais. Vapt-vupt, hein? Que momento bom foi esse. Muito bom poder aprender tanto, né? E que a gente consiga colocar em prática essa valorização da arte das nossas vidas, né? Que parte de cada um de nós, individualmente, e aí o coletivo vai todo mundo valorizar isso mais e também botar esses conceitos, depois assistir de novo, pegar os conceitos tudo e internalizar isso tudo. Muito legal. Boa. Maravilha. De considerações finais, recado final aí? Concordo com o Tito. Sempre essa carta, né? Não foi de propósito. Que faz muito tempo, desde que a gente começou a gravar, que eu tô pensando assim, quero que lance pra poder assistir, pra poder ver como ficou tudo. Mas eu acho que foi muito legal, acho que trouxe umas reflexões bem interessantes, assim. Porque eu já estava pensando, mas ele vinha com todo mundo, né? Com uns acréscimos, assim, então acho que foi bem legal. Obrigada pelo convite, gente. Valeu a pena. Boa, tamo junto. Kaique, se você quiser deixar aí redes sociais, quiser compartilhar alguma coisa também, falar um pouco, também dar uma passada aí de novo no Invisible College, fica à vontade. E, cara, foi uma honra receber você. Espero que não tenha sido a última, espero que tenha sido a primeira de muitos que ainda vão vir, tá bom? Fica à vontade, o microfone é seu. Valeu demais. Só agradecer, né, pela conversa, acho que mais do que pelo conteúdo, pela conversa, assim, pra gente ter esse momento de interação aqui, acho que isso é muito importante. E agradecer pela iniciativa, né, de vocês, de estar abrindo para a gente tratar de temas assim, que são importantes, pouco falados, mas importantes. Então, é isso. Foi um privilégio estar aqui. Espero ter contribuído, ajudado de alguma forma. E para quem quiser depois buscar em rede social,
A minha rede social mesmo é muito ruim, porque meu nome é muito estranho de escrever, tipo, é @Kaique Fernandes, mas é Kaique, tipo, K-A-I-K-Y, Fernandes com Z, o jeito mais difícil possível, mas quem quiser depois trocar ideia, assistiu aqui, se tiver alguma dúvida, que a gente falou jogou um monte de coisa, assim, enfim, se virem, lidem com isso, mas se quiser trocar ideia também depois, é só chamar lá, e também, quem quiser seguir lá no Inc, no Invisible College, é @invisible.college, e a gente tem muita coisa lá, assim, nossos cursos, tem material gratuito, assim, aulas gratuitas toda semana, então mesmo quem não pode ou não quer, por questão de tempo, talvez, entrar num curso, tem muita coisa lá gratuita, coisa sobre arte, coisa sobre cultura pop, teologia de forma geral, então acessem lá depois que com certeza tem muito material para auxiliar nessas discussões. Boa, legal, cara, amém. Novamente agradecer, tá bom? Muito obrigado aí por ter comparecido aqui. A gente sabe que você veio de longe, então espero que você tenha gostado também, tá bom? Galera, isso daí só reforçando, você quiser fazer parte aqui do podcast com a gente, só entrar em contato conosco através do Instagram, comigo ou com a Thalita Guimarães, nossa produtora, ok? Muitíssimo obrigado, espero que esse episódio tenha abençoado muito você. Lembrando que nós soltamos os episódios todas as terças às 9h30. Deus abençoe a sua vida. Nicolau encerra em 3, 2, 1. Tchau.